Olá, tudo bem? Boa tarde, gente. Obrigada pela presença. Vamos falar sobre um tema que tem gerado bastante interesse. Opa, deixa eu ver aqui. Aqui, bom. Eu sou a Flávia Gamonara, aqui está o meu perfil do LinkedIn. Eu trabalho com posicionamento, negócios, um pouco de inteligência artificial, vou contar para vocês. E descobri no LinkedIn uma grande oportunidade de trabalho de marca pessoal, que nós vamos conectar ao assunto inteligência artificial e que cada um que está aqui também pode se apropriar dessas possibilidades, aplicando para a carreira e para o negócio, para os seus negócios. Eu tenho duas startups. Na verdade, AI Advocacy é uma startup porque acabou de nascer, mas a Influi já tem 8 anos, que é uma empresa de media training e posicionamento que trabalha em estratégias de influência. Então, business influencers, líderes de pensamento e também a estratégia de funcionário embaixador, que vem crescendo cada vez mais nas empresas. E por ser uma treinadora desse tema em empresas, eu entendi que existia uma grande oportunidade que poderia ser resolvida com inteligência artificial. Eu não sou técnica, eu não sou de ciência da computação, eu não sou uma profunda entendedora de inteligência artificial e assumo isso sem problemas, porque nós temos alguns grupos de pessoas quando falamos em tecnologias. Não necessariamente nós precisamos entender tecnicamente de um assunto para encontrar soluções, ir em busca de respostas, de tecnologias, de ferramentas, pessoas, parcerias, para fazer as coisas acontecerem. A Advocacy é uma startup, está aqui a imagem, o site está no ar. Transforme seu time em embaixadores da marca com apoio de inteligência artificial. Essa IA foi programada por mim, mesmo sem eu ser uma programadora ou uma profissional, uma estudante formada em ciência da computação. Isso é muito possível atualmente quando a gente conhece como as coisas funcionam, quais são as ferramentas que a gente pode usar. Então, as empresas que contratam essa ferramenta podem oferecer aos seus funcionários uma forma deles conversarem, assim como a gente conversa com o ChatGPT, com o Gemini, com o Copilot, e no dia a dia eles terem suporte para estratégias de produção de conteúdo de uma maneira personalizada. Então, só para apresentar o que eu faço, essas são as minhas duas empresas. Eu sempre acreditei, aliás, eu passei a acreditar em uma visão protagonista na carreira e nos negócios depois de ter sido demitida em 2014. Alguém aqui já foi demitido? Algumas pessoas. É chato, né? Mesmo quando a gente já não está mais feliz no trabalho, pega a gente desprevenido, a gente fica preocupado. E isso aconteceu comigo lá em 2014, veja, 10 anos. Naquela época eu era extremamente fechada. Eu pensava que para que eu crescesse na minha carreira, eu precisava ser uma ótima funcionária, sim, precisamos ser, mas eu só olhava dessa maneira, eu não tinha uma rede de pessoas, eu não cultivava networking, eu não fazia novos cursos, eu não me preocupava em ter uma marca, a minha marca pessoal. E aí, quando eu fui demitida, eu fiquei muito tempo sem conseguir um novo trabalho. Eu não tinha um currículo atualizado, eu não tinha uma rede de pessoas. E só 6 meses depois eu me recoloquei. E foi aí que eu entendi que eu precisava ser uma protagonista se eu quisesse mudar o rumo da minha carreira. Depois que eu voltei a trabalhar, eu voltei também a usar o LinkedIn. Quem tem perfil no LinkedIn aqui? Olha, bastante gente. Agora vamos para uma outra pergunta. Quem é bem ativo no LinkedIn? Que entra, comenta, faz posts. Terceira pergunta, quem produz conteúdo no LinkedIn? Temos menos pessoas. Eu quero incentivar vocês a usarem essa plataforma porque ela funciona muito e vocês vão descobrir formas de fazer isso, inclusive com IA, tá? Bom, eu comecei a criar conteúdo lá em agosto de 2015. Publiquei alguns posts e ficava no limbo. 3 curtidas, 2 curtidas, 5 curtidas. Até que um dia um artigo meu teve mais de 200 comentários,
20 mil visualizações, e eu fiquei sem entender o que aconteceu. Porque eu era uma pessoa comum, normal, num cargo mediano, no interior de São Paulo, não tinha estudado em nenhum grande lugar, não tinha feito um curso numa instituição americana, e de repente o meu conteúdo começou a crescer. Mais pessoas foram chegando, mais comentários. A minha base de seguidores foi crescendo, de modo que hoje são mais de 1 milhão de pessoas de maneira 100% orgânica. E isso eu conto não por números, né, para me gabar de números, mas para mostrar como pessoas comuns, como nós todos aqui, temos voz. Como as nossas ideias importam e podem abrir portas nas nossas carreiras, como abriu na minha, me conectando a um mundo de pessoas e me permitindo hoje, inclusive, me reinventar, trabalhar com inteligência artificial. Afinal, as coisas mudam cada vez mais rápido. Então, foi assim que a história foi acontecendo para mim, e eu entendi o quanto nós precisamos ser protagonistas, não só esperar que as coisas aconteçam, mas ir atrás, saber o que a gente quer, continuar estudando, porque a gente vive uma época que não dá mais para parar de estudar. O próprio boom que a gente está vendo de inteligência artificial, vocês estão acompanhando as notícias do quanto está evoluindo rápido? Está sendo realmente muito rápido, de modo que, em algum momento, carreiras, na verdade, já estão sendo impactadas, negócios estão sendo impactados, e a gente pode ficar no time que quer combater e que não faz nada, ou a gente pode ir para o time que vai fazer alguma coisa, que vai tentar aprender. Afinal, gente, esses ciclos de inovação acontecem há muito tempo. Se a gente tivesse parado lá atrás, quando, sei lá, não existia luz elétrica, alguém acendia uma vela, se a gente tivesse barrado a inovação, as coisas não caminhariam. Então, eu acredito que a gente tem que ir atrás do que nós queremos. E aprendi nesse processo que a marca pessoal, que é esse conjunto, essa percepção, não só a percepção, mas o que você é em relação às suas competências, valores, à sua presença, é essencial. Não dependa só do crachá da sua empresa. Não dependa do nome do seu cargo. Não dependa só daquela posição que você tem. O meu segundo livro se chama Me Dê Seu Crachá, eu te acompanho até a porta, que foi a frase que eu ouvi quando eu fui demitida. Eu não era nada ali, porque eu resumia o meu cargo. E hoje eu trabalho o meu nome. E cada um de nós pode trabalhar o seu nome, usando todas essas ferramentas que a gente tem ao nosso favor. Quando eu comecei a usar a internet, eu acho que muita gente aqui não vai lembrar disso, porque não viveu. Nós não tínhamos internet disponível o tempo todo. Quem está aqui se conectava por conexão de escada, meia-noite? Alguns. Eu me conectava escondida do meu pai, porque a gente usava a linha telefônica para se conectar. Hoje a internet está disponível, gente, em todos os lugares. Olha como as coisas mudaram rapidamente e temos tantas ferramentas, tanto conhecimento para usar. Será que nós estamos usando ao nosso favor? Eu acredito muito na educação, porque a educação mudou a minha vida. Eu vim de uma família extremamente pobre. Eu não tive acesso a muitas coisas. Eu não conseguia estudar. Eu demorei mais tempo para fazer minha faculdade, porque eu não conseguia pagar. Eu trancava, eu devia, eu voltava. E hoje a gente tem tantas coisas que nos favorecem. Então, trabalhar a sua marca pode diferenciar você, mesmo que existam outras pessoas fazendo algo parecido. Você tem uma história que é única. O meu terceiro livro se chama Unique Stories, justamente sobre esse conjunto de coisas que cada um tem e pode ser usado para contar a sua história, pode estar no seu LinkedIn, pode virar um diferencial para a sua carreira com novas competências que você vai adicionando. Hoje, além de ter as minhas empresas, eu também sou instrutora do LinkedIn Learning. O LinkedIn Learning é a plataforma de cursos do LinkedIn. O estúdio do Learning fica na Áustria. E em 2018, por conta desse trabalho que eu fazia de criação de conteúdo no LinkedIn, me abordaram, me convidando. Flávia, você quer participar de um processo seletivo para ser instrutora do LinkedIn? Eu passei e 1 mês depois eu estava na Áustria. Eu nunca sonhei com isso. E tem coisas que a gente nem ousa sonhar, porque a gente imagina que são muito distantes da nossa realidade. Mas fazendo esse trabalho de criação de conteúdo, de mostrar um pouco do que eu conhecia,
Esses convites foram chegando. Eu pude fazer 2 TEDx, eu pude fazer mais de 300 palestras. Eu hoje treino grandes empresas e essa não era a minha realidade até alguns anos atrás. Eu era uma profissional escondida, fazendo mais do mesmo. Então, foi nesse trabalho de marca, de ser protagonista, de usar o LinkedIn e ferramentas que eu consegui mudar a minha realidade. E também da minha família. Aqui tem algumas fotos de vários momentos de viagens, de coisas que eu nunca pensei que eu viveria. Imaginem quantas dessas coisas eu tinha medo, eu tinha vergonha, eu não sabia lidar. A primeira vez que eu cheguei num prédio cheio de elevadores, eu não sabia que botão apertar, que talher usar. Eu vivi tudo isso. Eu me conectei com as possibilidades do mundo a partir dessas tecnologias que a gente tem hoje. O que você pode fazer para usar melhor o seu LinkedIn? Primeiro ponto, garanta que o seu perfil esteja bem completo, bem atualizado, com as melhores informações, com sessões, recursos usados a seu favor, com um título claro sobre quem você é. E o seu título não é o seu cargo. O que é seu e ninguém tira? No que você é especialista, independentemente do nome do cargo? Isso tem que aparecer no seu título. E isso pode aparecer no texto de apresentação do seu perfil também. Recursos. Se você presta serviços, existe um recurso no LinkedIn para você dizer que você presta serviços e ser encontrado por outras pessoas. Se você busca emprego, existe uma caixinha do LinkedIn para você ativar e dizer que você está buscando emprego. Então, tem vários recursos que a gente pode usar ao nosso favor, além de aproveitarmos as possibilidades de networking. Foi com networking que eu me conectei ao mundo da inteligência artificial. Hoje eu participo de grupos, de comunidades, uma delas é o AI Brasil, que quem quiser participar também está convidado gratuitamente, tá? Nós temos encontros presenciais, nós temos dinâmicas online, e lá a gente aprende muito na fonte sobre inteligência artificial. Quem quiser saber mais, me manda uma mensagem no LinkedIn, no Instagram, no meu e-mail, que eu conecto, eu faço a ponte com você, sem pegadinha, tá? É realmente gratuito, é um movimento que está sendo criado. Então, aproveitem, porque nessa rede tem mais de 1 bilhão de usuários, que você pode acessar com um clique. Você pode escrever, você pode propor, você pode comentar um post, e isso abre portas, acreditem. Mas também participem dos momentos presenciais, como esse aqui. Do seu lado tem alguém que trabalha com alguma coisa ou que estuda alguma coisa e que talvez você não faça ideia. Vamos aproveitar esse momento rapidinho, antes da gente falar de conteúdo IA, conversa um pouquinho com a pessoa do lado, pergunta com o que ela trabalha ou o que ela estuda. 1 minutinho. Quem já se conhece não vale, hein? E aí, conversaram? Quem tem LinkedIn, abre o LinkedIn, na barra de pesquisa tem um ícone de QR Code. Lá você consegue mostrar o seu QR Code para esse colega e ele escaneia e já se conecta com você. Aplicativo do LinkedIn, barra de pesquisa, ícone de QR Code, mostra para o colega e já se conecta com ele. Acreditem, mesmo quando alguém é de uma área que não tem muito a ver com a gente, isso pode ser útil. Isso pode agregar alguma coisa nova. Olha lá, ó, o pessoal abrindo o QR Code. Façam isso no dia a dia, gente. Tenham esse hábito. É muito potente se conectar com pessoas.
Bom, se depois vocês esquecerem quem era essa pessoa que você adicionou, não tem problema, vai em minhas conexões adicionados recentemente. Vocês vão conseguir ver quem são as pessoas que vocês escanearam o código, certo? Então, apostem em networking e apostem também na produção de conteúdo, como eu falei. O que é isso de produzir conteúdo? Produzir conteúdo começa quando você tem um objetivo, entende quem é o seu público estratégico e, a partir disso, pensa que temas eu domino e eu poderia falar sobre, para que você comece a construir uma vitrine. Dá para construir um portfólio no seu LinkedIn. Tem uma área chamada Em Destaque, que inclusive está aqui, ó. Aqui nós temos a área de prestação de serviços que vocês podem adicionar no perfil de vocês, para dizer como as pessoas podem contratar vocês. Temos LinkedIn Page. Você pode ter uma página da sua empresa, mesmo que você seja um empreendedor atuando sozinho ou que a sua empresa seja pequena. Você pode criar uma LinkedIn Page gratuitamente, não só um perfil, mas uma página. Em Destaque, você consegue criar uma vitrine com fotos, com links, com, enfim, qualquer arquivo que você queira mostrar sobre você dentro do LinkedIn. E eu vejo que nem 5% das pessoas hoje usam esses recursos aqui. E isso muda o jogo, isso traz força para o seu perfil. Você vai deixar de ser mais um perfil, acredite. Você vai aparecer mais nas pesquisas adicionando recursos como esses, tá? Bom, se você tiver alguma dúvida sobre isso, me manda uma mensagem também. Aqui você vai encontrar mais de 400 artigos que eu escrevi ensinando sobre estratégias de marketing, de marca pessoal, de posicionamento, de inteligência artificial, que você pode consumir gratuitamente. Aqui, a área em que a gente vê os posts de uma pessoa e aqui um post aberto. Então, aqui é um artigo que eu escrevi. Como otimizar conteúdo para inteligência artificial. Do SEO para o AI SEO. São artigos que eu escrevo e que qualquer um aqui pode escrever também, para você criar uma vitrine profissional. Algumas áreas do seu perfil, você vai notar que, se você tiver uma conta premium do LinkedIn, você já tem recursos de inteligência artificial incorporados. Que contas são essas? Tem 4 tipos de contas. A conta de carreira custa mais ou menos R$60 por mês. E além de te dar acesso a todos os cursos do LinkedIn, eu não trabalho no LinkedIn, tá? Não estou querendo fazer propaganda. Só estou explicando a diferença. Eu só sou uma instrutora deles. Então, com essa conta, você faz todos os cursos do LinkedIn Learning e tem mais alguns recursos de mensagens, de estatísticas, inclusive de inteligência artificial. Então, perceba, escrever com IA. Muitas vezes a gente tem dificuldade de escrever o nosso título e o nosso texto de apresentação. Mas, com essas ferramentas, ele reescreve para você. E certamente fica uma versão melhor, você pode fazer alguns ajustes ali. Isso aqui é incorporado dentro do LinkedIn. É claro que a gente pode usar outras ferramentas também. Como a gente comentou aqui agora há pouco, ChatGPT, Gemini, Copilot. Quem aqui usa com alguma frequência o ChatGPT? Olha, bastante gente. E deixa eu perguntar para vocês, vocês sabem de onde vem a informação que o ChatGPT responde para vocês? Ó, tem uma mão erguida ali. Da onde vem? Vem da internet. Ok, uma varredura. Né? Só que a gente não sabe exatamente qual varredura, né, gente? Quais sites. Olha que curioso, né? A gente acredita em algo que quando foi lançado, parecia uma mágica, né? Mas a gente não se perguntou de onde a informação vinha. Vinha de um recorte. Esse recorte pode ter viés. Esse recorte pode ter informações erradas. E por isso a nossa inteligência humana continua sobrepondo. A nossa crítica, né, o nosso conhecimento. Até para você avaliar se aquilo faz sentido, você tem que conhecer um pouco daquele assunto. Certo? E Gemini? Quem costuma usar Gemini? Algumas pessoas. Copilot. Quem usa outras IAs, outros LLMs?
Bom, existem várias soluções nesse sentido, né? Que podem ser chamadas de LLMs ou de Foundation Models. Né? LLM está mais ligada às IAs generativas que trabalham com texto, com processamento de linguagem natural. E Foundation Models, hoje eu vou mostrar uma imagem para vocês, está ligado com outras soluções. Por exemplo, Midjourney, quem usa? Algumas pessoas. Midjourney é uma ferramenta incrível para você escrever um comando e ele gerar uma imagem para você, criada por inteligência artificial. Ou seja, aqui nós não estamos falando de texto, estamos falando de imagem. Por isso que a gente tem essa categoria de Foundation Models. Tá? Então, são IAs usadas para outros propósitos. Eu não sei se vocês já repararam que o ChatGPT, por exemplo, ele não é muito bom com números. Vocês já tentaram fazer um cálculo, pedir um cálculo para a ferramenta? O que aconteceu? Deu algum erro? Ficou esquisito? A gente chama isso de alucinação, né? Porque ele realmente não é feito para números. Ele é feito para linguagem. Então, olha quanta coisa a gente, às vezes, não sabe e está usando as ferramentas. E que, se a gente aprender, a gente vai usar com muito mais propriedade no dia a dia, né? Bom, para a sua marca pessoal, você pode aplicar a inteligência artificial para refinar o seu posicionamento, a sua forma de se apresentar. Você pode usar para criar conteúdo, claro, mas não faça só um comando e pegue o primeiro resultado. Geralmente, vocês pedem mais um comando em cima, quando usam o ChatGPT, alguma coisa assim, ou vocês aceitam o primeiro resultado? Mais um comando? Mais alguns comandos? Boa. A gente vai conversando, vai refinando. E se você tiver o ChatGPT pago, a versão 4, Omni, a mais recente, se você entrar em explorar GPTs, você consegue criar o seu próprio ChatGPT com uma base de conhecimento que você só vai calibrar uma vez. E a partir dali, tudo que você perguntar sobre aquele assunto já vem contextualizado, não vem mais de uma pesquisa na internet toda. Façam esse teste depois, não é difícil. Explorar GPTs, criar. Você sobe conhecimento ali e depois você faz perguntas. Ele vai continuar pesquisando na internet, mas agora direcionado para o que você ensinou para ele. Então, você não perde mais tempo. Você ganha ainda mais tempo já partindo de uma base mais ou menos personalizada. E o que isso está trazendo para a gente? Uma grande revolução. Muita coisa está mudando rápido e eu diria que existem grupos de pessoas. Aquele grupo que nem sabe o que está acontecendo, que está vivendo a vida. Aquele grupo que sabe o que está acontecendo, mas desconfia, não vai ser grande coisa, não vai passar disso. O grupo que começou a se envolver e estudar, e o grupo que virou tão entusiasta que às vezes acha que IA serve para tudo. E a verdade é que não serve para tudo. Precisa fazer sentido. Hoje a gente encontra na internet o Canvas IA, um framework, igual a gente tem o Business Model Generation Canvas, a gente tem um Canva para IA, com algumas perguntas estratégicas para você entender se inteligência artificial resolve aquele assunto que você tem em mente. Pode ser que você descubra que não, né? Especialmente se você não tiver dados. Nós precisamos de dados para usar a IA. E quais foram as revoluções que a gente já viveu? Agrícola. Às vezes é muito distante da gente, porque a gente nasceu em outra época, mas imaginem, gente, como eram as coisas antes. Olha, quando os seres humanos começaram a cultivar plantas e criar animais para alimentação, em vez de só caçar. Passamos por essa revolução. Depois passamos pela revolução industrial, com máquinas que começaram a fabricar produtos. Não tínhamos esses produtos antes, não tínhamos essas máquinas, não tínhamos produtos industrializados antes disso. Tecnológica, né? Softwares, equipamentos, eletricidade, telefone, automóvel. Até que veio o quê? A revolução digital. A internet conectou o mundo. A internet tornou o mundo globalizado. E agora vem o quê? A revolução
criada pela inteligência artificial, que está mudando tudo rapidamente, com tecnologias que permitem que máquinas aprendam e ajam de maneiras que só os humanos podiam fazer antes. Isso inclui muitas coisas, a gente tem só alguns exemplos aqui. Reconhecimento de voz e imagem, tomada de decisão, tradução de idiomas e capacidade de criar conteúdos novos. Vejam esse vídeo, talvez alguém já tenha visto porque ele viralizou. Eu vou dar play nele. Esse vídeo foi criado 100% com inteligência artificial por um artista japonês chamado Arata. Você encontra esse vídeo lá no Instagram do Arata. Olhem que curioso, isso aqui, essa personagem não existe, essa música não existia, tudo foi criado por IA. Acho que tá sem som? Espera aí, vamos pôr o som. Ó, aqui tem as ferramentas que podem ser usadas para isso. Então, primeiro ponto, você entra no chat GPT e pede para ele criar uma música, uma letra. Depois, você pega essa letra e usa o aplicativo Suno. E aí ele vai colocar uma melodia nessa letra. Tem várias melodias para... Já testou? Para você escolher a melodia que você quer. Feito isso, você pode usar plataformas como Midjourney, Stable Diffusion para gerar imagens. Porém, certamente... Pode? Tá, já vou dar o play. Certamente, quando você usa ferramentas de IA para gerar imagens, é muito difícil que você consiga que aquele personagem seja repetido. Né? Ele vai gerar uma coisa nova a cada comando. Esse artista passou por isso, mas ele usou algumas coisas para mascarar isso, como o cabelo verde dessa personagem e até mesmo o óculos, para que a gente não percebesse tanto as oscilações. Depois ele pegou essas imagens com essa música, usou outras ferramentas para gerar os vídeos e editou os vídeos com Photoshop, enfim, outras ferramentas. Vejam o resultado. Acho que ainda está sem som. Sem som não tem graça, né? Imaginem, gente, que muito em breve é muito possível que toda uma produção cinematográfica seja feita completamente por IA. O que vai acontecer quando isso estiver na prática? Como que isso muda o jogo, não é? Atores. Atores criados por IA? Pode? Um clique? Tá. Yeah, walking through Tokyo, lights shining bright. Every step we take, we own the night. Breaking down the barriers, rising through the ranks. Concrete jungle dreams are filling up the banks. Don't you believe us, crossing to the police heights. Living every moment, chasing city lights. United in the hustle, driven by the grind. In the heart of Tokyo, our spirits are aligned. No boundaries can hold us, no walls can confine. Through the struggles we face, our stars will shine. Together we rise, unstoppable force. Charting our destiny, we stay the course. 100% inteligência artificial. Imaginem, provavelmente ele gastou algum tempo com isso. Eu testei ferramentas nesse sentido. Eu fiz um clone meu em uma ferramenta. Então, eu peguei um vídeo base meu, para que ele entendesse o meu rosto. E aí, eu gerei um novo texto. E ele criou uma sincronização de lábios muito boa, porém com uma outra voz, ou eu falando em outro idioma. Se você entrar no meu LinkedIn, você vai lá em vídeos, você vai encontrar esse clone que eu criei meu, falando em espanhol, e eu sei que não é a minha voz, mas outras pessoas vão achar facilmente que sou eu falando. Eu criei uma outra dublagem que eu estou andando na rua, falando um outro texto também. Então, imaginem, está muito perto, já está acontecendo. Como é que a gente pode se inteirar disso? E usar na nossa empresa, usar para a nossa carreira. Eu vou dar um exemplo de uma outra ferramenta daqui a pouco. Bom, IA, campo amplo, focado em criar sistemas que realizam tarefas exigindo inteligência. IA generativa, subcampo, capaz de criar
ou após ser treinada, novos conteúdos como textos, imagens, músicas, ao aprender padrões de volumes de grandes dados. O que é um GPT, um Gemini, um Copilot, gente? Uma varredura uma grande quantidade de dados da internet, ou seja, você treinou. A minha IA, o AI Advocacy, foi treinado por mim. Eu tenho lá um corpus de conhecimento que eu treinei para que gere um determinado resultado, certo? Não vem da mágica, não vem do nada, vem de um treinamento. Então, geralmente, essas ferramentas que nós estamos falando são IAs generativas. E como que isso aconteceu? Vocês perceberam que teve um boom, né? A inteligência artificial já existia há muito tempo, já estava aí, só que ela não estava tão visível para a gente, tão usável por leigos. E, de repente, um grupo foi lá e pensou, por que não criar isso? Disponibilizou para as pessoas, e aí a gente começou a falar, e o movimento foi acelerado com muita rapidez depois disso. E aí surgiram várias outras, né? Então, os impactos são no trabalho e no emprego, automatização de tarefas. Se hoje você faz uma tarefa repetitiva ou perigosa, em pouco tempo, tenha certeza de que isso vai ser substituído por uma IA. Saúde. Sistemas estão ajudando a diagnosticar doenças com mais precisão. Inclusive, já tem ferramentas para a área jurídica também, área contábil. Tudo que pode ser treinado com dados pode ser resolvido com uma IA. Veículos autônomos, que também usam IA, aprendizado de máquinas, serviços ao consumidor. Eu consigo ter no meu site um atendimento que não é mais aquele chat. Lembram daqueles chatbots de árvore de decisão? Bem bobinhos, que você perguntava uma coisa, aí vinha. Não é mais assim, é inteligente mesmo. Você pergunta algo e ele consegue te responder de forma muito contextualizada. E uma plataforma como essa, você não precisa ter conhecimentos técnicos. Existem plataformas no code que você pode usar, por exemplo, Chatbase, você pode usar para criar algo sem conhecimentos em programação para resolver atendimento ao cliente, por exemplo. Revoluções criam oportunidades se a gente souber usar isso a nosso favor, claro, né? E aí vem os grupos. Vocês vão perceber que a gente não precisa necessariamente estar nesse grupo aqui. O grupo 1, eles são os criadores de infraestrutura. São computadores, sistemas operacionais, hardware. É muito difícil que a gente tenha condição de criar algo assim, né? Internet, cabeamento, roteadores, empresas que desenvolvem chips e grandes estruturas em nuvem. Tem gente cuidando disso aqui. Isso aqui é um pouco distante da gente, para a gente fazer na prática, né? E tem um segundo grupo. Empresas que criam aplicações usando infraestruturas. Softwares, o próprio Google, Facebook, redes sociais e as generativas que estão crescendo. E existe um terceiro grupo, dos usuários que adotam ou criam aplicações. A gente não precisa estar aqui necessariamente. A gente pode estar aqui sabendo escolher bem ferramentas que já existem, listando o que existe, que pode ajudar meu negócio, que pode ajudar a minha carreira, ou criando, assim como eu criei uma IA, mesmo sem ser programadora. Isso é muito possível. Vejam como coisas simples resolvem a vida. Eu tinha um grande problema de agenda, porque eu faço consultoria, eu faço mentoria, e quando eu estou com o meu aluno, com o meu cliente, eu tenho que prestar atenção no que ele fala, eu tinha que fazer anotações, e depois eu tinha que mandar essas anotações para ele por e-mail. Então, eu gastava o dobro do tempo por conta dessas anotações. O que eu fiz para ganhar escala num negócio que não seria escalável? Eu usei uma ferramenta de sumarização. Por exemplo, tem o TLDV, mas existem várias outras. O TLDV é esse aqui, que eu integrei ao meu Zoom, mas pode ser integrado ao Teams, ao Meet. E ele entra na sala junto comigo enquanto eu estou fazendo reunião, e ele está ali quietinho. No final da reunião, assim que eu encerro, 1 minuto depois já chegou no meu e-mail um sumário maravilhoso de tudo que eu conversei com essa pessoa. E não só isso, né? Além de eu copiar e mandar para a pessoa, ó, fulano, está aqui o que nós conversamos. Eu também consigo entrar nesse painel depois,
aplicar comandos em cima desses vídeos. Por exemplo, eu posso pegar 10 vídeos e colocar um comando por escrito. Quais foram as maiores objeções para essas 10 pessoas aqui? Ou quais foram as dúvidas frequentes dessas pessoas aqui? E ele responde para mim, dúvida tal e vídeo tal, minuto tal. Você tem toda a relação sem ter que assistir tudo de novo. Isso pode ser usado por equipes de produtos, por equipes de vendas. Isso pode ser usado de muitas formas e é uma coisa simples. O problema é que de 20 em 20 dólares, a fatura do cartão não aguenta, né, gente? Porque cada ferramentinha ali é 15, é 20, é 30. Eu descobri uma startup ontem, que se chama Artificial, que você paga um valor único para eles por ano, de 1.700, e com esses 1.700 você tem acesso a Midjourney, ChatGPT, Envato, FreePic, Canva, e tem mais algumas ferramentas, que somando custariam R$900. Esse cara fez parceria com cada uma dessas empresas, e por menos de 150 por mês, você tem todas essas ferramentas e elas não são subprodutos, tá? Não é um ChatGPT mascarado, é seu, está no seu nome, como estaria uma assinatura normal. Então, olha as soluções chegando aí no mercado, né? Bom, popularidade, né? Por que se tornou tão interativo, tão natural a gente poder fazer essas perguntas, né? Justamente por conta desse jeito, né, dessa visão de que podia estar próximo das pessoas, podia ser mais didático, podia ser para outras e não só para especialistas. E aí veio crescendo, né, impulsionou tantas outras coisas. E quando alguma coisa nova nasce, a partir dessa coisa, várias outras coisas podem ser criadas. Por exemplo, quando o GPS foi criado, antes do GPS, a gente não usava lista telefônica. Quem chegou a ter lista telefônica embaixo do banco do carro aqui? Quem é novo aqui não chegou a ter, mas o pai de vocês, o vô de vocês tinha. A gente olhava mapa na lista para encontrar um endereço. Ó, não vou falar tamo velho, porque eu acho que não tem esse papo de idade. A gente pode tudo em qualquer idade, né? Mas tamo aí, né? Tamo aí faz tempo, tamo na estrada. Experientes, exatamente. E aí, quando o GPS foi lançado, quanta coisa foi criada em cima do GPS? Por exemplo, o Uber. Uber não precisa de GPS para calcular distâncias, motorista mais próximo. Isso a gente chama em inovação, gente, de possível adjacente. Né? Por exemplo, você está na tua casa, você tem alguns restos na geladeira, aí você monta um sanduíche com os seus adjacentes, uma fatia de queijo, uma fatia de tomate. Você fez o que você pôde com o que você tinha. Na inovação existe esse conceito, né? O Stuart Kauffman, biólogo, ele trouxe esse conceito que a partir do que a gente tem, a gente cria. Então, se eu não tenho, eu nem imagino o que eu posso criar. De modo que, por isso que a gente falha ao prever o futuro. Porque a gente não pensa nas coisas que vão surgir e desbloquear um monte mais de coisas. Por isso que a gente não pode se desconectar do mercado. Né? E aí, como a gente falou, pode parecer mágico, mas não é. Olhem, vejam aqui, ó. Eu expliquei para vocês, né, o conceito de LLM, de modelos de linguagem de grande escala, e a gente tem o FM, os Foundation Models. Vejam essa imagem, ó, como a gente tem ferramentas, nossa, quase que eu caio, ferramentas que podem servir para propósitos diferentes. Ó. Aqui, mais para o consumidor final, mais nichado, ali mais para empresas e mais para multipropósitos. Então, não são só IAs que trabalham com texto, com linguagem, tá? Elas trabalham com imagem, com música, enfim. Então, tem muitas soluções que a gente pode avaliar e, às vezes, não vai fazer sentido você pegar uma dessa aqui para usar para uma coisa simples, porque ela vai ser muito cara. Por isso que a gente tem que estudar um pouquinho até para saber escolher as melhores ferramentas. Né? E o que a IA não pode substituir, gente? Tomar decisões intuitivas, adaptar-se a situações não padronizadas, ter empatia. Emoção ela já tem, tá? Já tem IA emocional. Então, emoção a gente já tirou dessa lista.
criar relacionamentos significativos, ter autoconsciência. O que ela não é e não faz? Fonte de verdade absoluta, substituta para a criatividade humana, criar conhecimento original, pelo menos até o momento ela não cria, garantir precisão, ela não garante, interação direta com o ambiente, ela não pode estar aqui flutuando, ela precisa de um material, de um software, de uma tecnologia, né? Então, cuidado com alguns vídeos que a gente vê por aí que muito fora da realidade. E finalizando, o que nós podemos fazer para nos mantermos atualizados e relevantes se as coisas mudam tão rápido? Quando eu fiz faculdade em licenciatura em língua portuguesa, depois eu não atuei nessa área, eu imaginava que quando eu me formasse, a minha única possibilidade de atuação seria numa sala de aula presencial. Como que eu imaginaria que alguns anos depois eu poderia trabalhar viajando, dar aulas remotamente, fazer projetos fora do país, criar uma inteligência artificial? Faz 10 anos só que isso aconteceu. Em 10 anos, quanta coisa, em 5 anos, isso vai acelerar. Então, reflita como você pode ficar por dentro. Você pode participar de grupos de networking, você pode acessar fóruns, você pode pesquisar ferramentas e testar. Muitas ferramentas podem ser testadas gratuitamente, inclusive. Não se desconectem disso. Estejam por dentro. Como eu disse, se você quiser participar do grupo que eu participo de IA, me manda uma mensagem e eu te conecto com os organizadores e a gente tem encontros com alguma frequência. Bom, gente, eu agradeço muito. Eu acho que nós temos um tempinho para perguntas, caso alguém queira perguntar algo. Façam perguntas que não sejam de programação, porque eu falei para vocês que eu não sou de computação, tá bom? Eu sou uma conectada, mas eu não sou uma programadora, então estou aberta aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ali, ó. Meninos, eles vão levar o microfone aí. Se eu estiver gritando, me desculpa. É que a gente perde um pouco, tá? Ali. Olá, boa tarde. Primeiro eu quero parabenizar pela palestra, muito boa. Obrigada. Eu estava indo embora, mas estava assistindo ali da filha e eu resolvi ficar. Mérito seu. Obrigada. Eu tenho uma dúvida, pode ser um pouco retrógrada, mas eu não uso nenhum chat de inteligência artificial. Estava conversando aqui com meu colega e eu falei o motivo de eu não utilizar. Eu tenho receio de emburrecer. Eu tenho receio de não conseguir formar frases, de fazer um texto. E como isso está inserido no nosso contexto, a gente não vai conseguir fugir muito disso, o que a gente poderia fazer para nos precaver, para nos proteger de não ficarmos tão dependentes dessas ferramentas, até para a nossa cognição. Não sei se eu me fiz clara, Sim. Mas esse é meu ponto de preocupação e de dúvida mesmo. Obrigada. Faz todo sentido. Primeiro que a gente tem que pensar que a gente vive em bolhas, né? A gente está num meio em que muita gente entende disso, mas se a gente perguntar para os nossos pais, para os nossos avós, eles estão totalmente fora, né? Outro dia eu fui entrar e mostrar para o meu pai como é que era, e era muito novo para ele, e ele é conectado. Então tem esse ponto, né? Não está tão difundido como a gente imagina. O segundo ponto é que eu acho que a gente tem que usar de uma maneira, assim, quando faz sentido. Muitos textos que eu produzo eu mesma 100%. Alguns, quando eu sinto que eu travei, que eu preciso refinar uma ideia, aí eu uso. Mas o que eu tenho percebido, eu e os meus alunos? A gente aprende. Em vez eu tinha esse medo no início, eu vou ficar mais, não é burra? E aí eu vi que conforme a gente vai usando, a gente cria um aprendizado. Ele sugeriu assim. Então, a próxima vez que você for fazer parecido, você já aprendeu um conceito novo, né? Então, a gente tem que manter essa crítica, tem que usar se faz sentido, tem que usar talvez como produtividade de alguma forma, mas nunca para substituir tudo. A gente não sabe o que vai acontecer, né? Daqui 1 ano, 5 anos, é muito difícil prever, a gente vai acompanhando semana a semana. Mas eu acho que você está certa, né? Segura, usa quando fizer sentido, se permite, aprende também. É isso. Ô, Flávia, boa tarde, eu sou Eduardo Gato,
sou influenciador de tecnologia da informação, 35 anos aí na área, segunda geração. O que eu tenho visto é que na comunidade de varejo, né, na comunidade principalmente de bancos aí que estão um pouco mais evoluídos, eles ao mesmo tempo que eles estão adotando a inteligência artificial para melhorar a efetividade dos negócios deles, eles não gostam muito de serem abordados por inteligências artificiais, até pelo fato das grandes, a maioria das abordagens, ainda algo muito novo, eles não há uma abordagem tão boa assim. Você tem visto alguma melhora na abordagem, seja de clientes, seja de pessoas nesse trâmite de B2B ou B2C, em que tem trazido valor e não vem aqueles textos padrões que o próprio cliente olha e fala, pô, o cara usou inteligência artificial para falar comigo, será que ele não tem conteúdo, né? Então, eu ouço isso de alguns clientes. Eu sou usuário de inteligência artificial para mim, ou seja, para acelerar meus negócios, para acelerar minha interação do dia a dia ali com fornecedores, às vezes, de fora, mas com clientes ali no dia a dia do business, né, ou seja, de vendas, não tem se mostrado tão efetivo ainda. Você tem alguma informação dessa interação e a melhoria nisso ou não? Olha, eu gosto muito de participar desse grupo de IA que eu falei, porque a gente vê muitos cases na prática de pessoas que estão criando soluções, de usos de soluções. Eu já vi alguns usos muito legais, muito naturais, mas vejam, é o ser humano que precisa, né? A inteligência, o prompt, essa calibração vem da gente. Atendimento ao cliente já pode ser feito de uma maneira muito contextualizada, desde que seja calibrado com boa informação. Porque se você não subiu aquela informação, ele vai consultar o quê? Ele vai responder livremente. O AI Advocacy que eu criei, por exemplo, o mesmo esquema que eu fiz pode ser usado para atendimento ao cliente. A gente tem um data store e que a gente sobe todo o conhecimento, então pode ser link, pode ser texto, tudo que sejam boas práticas para que ele se alimente daquilo ao responder. Não só daquilo, ele vai pegar da internet também, mas ele vai limitar. E a gente tem o prompt, que é onde eu defino como aquilo deve atuar. Atue de tal maneira, faça isso, não faça isso. O prompt tem que ser muito bem desenhado e, no meu caso, a minha ferramenta, ela é continuamente revisada para ver, tem alguma coisa que pode ser melhor aqui, que a resposta não está tão boa? Então, está muito nas nossas mãos, mas estamos muito no início ainda, muita coisa vai acontecer e todo mundo que pega algo no início e se apropria, com certeza se destaca mais. Não é? Obrigada, viu? Tem mais alguém? Aqui? Lá, desculpa, aqui, já volto aí. Tá mudo? Não? Quer o meu aqui? Alô, alô. Agora foi. Boa tarde, Flávia. Parabéns pela palestra. Obrigada. Foi incrível. Você, durante a palestra, falou bastante sobre o LinkedIn, inteligência artificial, networking. Eu gostaria de perguntar, para quem está buscando uma recolocação profissional ou tem intenção de mudar de trabalho, quais outras plataformas você indica ou quais outros caminhos que você poderia mencionar, umas dicas para o pessoal? Certo. Muito obrigada. Então, para quem está buscando recolocação ou transição de carreira, o que eu recomendaria? Bom, eu fiz uma transição de carreira, né? Eu me formei numa área e fui atuar em outra. Eu acho que primeiro a gente pode tentar se conectar com a gente. Do que eu gosto, no que eu sou bom. Às vezes a gente não tem essa resposta. Mas eu também acho que a vida não é só feita de coisas que a gente gosta. Eu acho que às vezes a gente tem que encarar. Eu tenho que fazer isso deve ser feito, é uma tarefa de adulto e ponto final. Eu também encaro as coisas assim. Então, começa daí, mas começa com uma pesquisa também de mercado. O que tem de oportunidades? Que vagas estão abertas e não encontram pessoas? Com o que eu me identifico? Usar ferramentas a seu favor para se conectar, só que você vai se conectar melhor se você tem um perfil bem alinhado, com boas palavras-chave, com competências. O LinkedIn é a rede mais ligada para esse propósito. Claro que outras ferramentas podem te colocar nesse meio, mas eu acredito muito nessa ferramenta, em você construir um bom perfil, mas construir sabendo o que você busca, o que você se identifica e o que o mercado não está encontrando de pessoas.
Mas me manda também uma mensagem depois do LinkedIn. Todo mundo que mandar, gente, muito bem-vindo, tá? Eu vou responder cada uma, aí eu posso responder já mostrando alguns exemplos na prática. Tá bom? Aqui. Oi, boa tarde. Eu queria também dizer que a sua palestra foi muito boa, eu gostei bastante. E eu queria perguntar sobre, que eu acho que é um pouco polêmico, mas sobre a substituição humana que acaba acontecendo com as inteligências artificiais. Até que você mostrou um vídeo que foi feito completamente por uma inteligência artificial, que poderia precisar de editores, de dubladores. Aí eu queria saber como é que essas áreas podem se adaptar a essa mudança que está acontecendo. Maravilha. Bom, obrigada. Eu procuro ser didática no que eu ensino, então às vezes eu não vou trazer conceito técnico, mas eu vou tentar ser didática. Bom, se a gente pensar lá atrás, quantas vezes a gente já foi substituído, né? A minha avó, ela era telefonista manualmente. Quando alguém ligava para a empresa que ela trabalhava, ela apertava um botão para transferir a chamada. Isso não existe mais. Essa profissão deixou de existir há muito tempo. Assim como datilografia. Quantas coisas não existem mais? Se a gente só tentasse impedir que elas não existissem, a gente não avançaria. Então, tem essa percepção. Tem coisas que realmente vão ser substituídas, mas são reinventadas. Precisam do ser humano de uma outra forma. De coisas que as tecnologias não substituem. Por isso que a gente tem que estar conectado com o mercado, para ver o que está acontecendo. Eu corro risco, como instrutora do LinkedIn. Eu acredito que em breve o LinkedIn vai usar dublagens, clones, avatares para criar cursos na plataforma. Isso está muito próximo, né? O meu LinkedIn é da Microsoft. Eu posso ser substituída. Eu vou brigar com o LinkedIn se for uma decisão deles? Não. Eu vou ter que pensar outras formas de como eu posso continuar sendo relevante. Que tecnologias, o que eu posso criar, o que eu posso usar que acelera o meu negócio. Isso sempre foi assim na nossa história de humanidade e evolução. Então, não é para a gente ter medo. É para a gente continuar estudando e se apropriando, em vez de só ficar parado esperando que aconteça. Certo? Temos mais 7 minutos. Vamos lá. Aqui. Oi. Tá. Oi, Flávia. Boa tarde. Obrigada pela palestra. Eu queria te fazer uma pergunta em relação a uns estudos que eu tive acesso da McKinsey, falando dos últimos 7 anos do cenário da tecnologia. E nesses últimos 7 anos, ainda as mulheres estão com uma representação de 1%, né, nos cargos de liderança, de produção, desenvolvimento de software. E desses 1%, só 17% estão produzindo na área da IA, né, de mulheres. Então, eu queria saber a sua opinião em relação a como isso impacta na IA, como nós usamos e como ela nos fornece informações, né, nos fornece produção de conhecimento e como mudar, assim, como poderia mudar esse cenário, assim. Dando um exemplo, acho que algumas perguntas aqui caminharam para uma dicotomia entre inteligência natural e inteligência artificial. E, assim, inteligência natural não existe, porque a gente não consegue nunca produzir o conhecimento sem livros, por exemplo. Exato. A gente não nasce sabendo, né? Então, essa seria só uma forma de conhecer. Se a maioria dos livros foram escritos por homens na história, a gente tem um tipo de conhecimento. Se a IA é toda desenvolvida por homens, que tipo de conhecimento que a gente tem? Eu queria saber um pouco a sua opinião. Sim, são bons pontos. Muita coisa pode ser enviesada no dia a dia, a gente nem percebe. Eu realmente vejo na prática o quanto temos pouquíssimas mulheres nessa área. Desde lá atrás, quando eu fui gerente de produtos e eu era uma mulher tocando uma equipe só de homens, eu sentia que muitas vezes eu era desacreditada, sabe? E mesmo hoje nos grupos de IA, são muito mais homens, menos mulheres. E o que a gente percebe? A mulher ela tem, às vezes, receio de se colocar, de fazer uma pergunta, de fazer uma contribuição, porque ela vai ficar no limbo. Eu fico no limbo. Muitas vezes eu falo algo num grupo. Então, a gente tem muito para trabalhar nesse sentido ainda. Porque, muitas vezes, eu acho que a carga da mulher é muito mais pesada. A gente cuida de muito mais coisas, naturalmente, na vida, né? Então, nos sobra menos tempo também para se envolver em algumas outras coisas. E isso vai gerando impactos, né? Às vezes, as causas que existem por aí, elas não são genuínas. Elas são por cota, né? Vamos botar umas mulheres aqui
né? Porque só tem homem. Aí, na prática, ninguém ouve essas mulheres, né? Então, temos que nos apoiar, incentivar, é um papel de todos nós. Né? E isso não é um papo anti-homem, né? Todo mundo é bem-vindo, todo mundo aprende junto. É isso. Oi, então, eu já faço alguns posts no LinkedIn, geralmente meus posts ficam entre 1.000 e 3.000 impressões, mais ou menos. E eu deixo aberto a minha caixinha para ser contratado por alguém me contratar como consultor, né? Só que ninguém nunca... De serviços? Isso, de serviço. Ninguém nunca nem mandou mensagem perguntando orçamento. Olha, eu vejo que para ter resultado de vender... Ó, eu não prospecto hoje. Todo mundo que me contrata viu um post meu ou eu fui indicada. Então, eu vejo que para um conteúdo gerar negócio, ele tem que ser pensado de algumas formas. Ele tem que ser um bom mix de formatos. Newsletter, vídeo, enquete, imagem. Dá para explorar muita coisa no LinkedIn. Mas, especialmente, o tema. O que o teu cliente pararia para ler, que é uma questão para ele? Que é um problema, que é uma oportunidade. Escrever isso de uma maneira didática, interessante, relevante. Experimenta uma sequência de imagens. Faça esse teste. 7 ou 8 imagens no LinkedIn, uma sequência em que um post complementa o outro, com uma boa legenda junto. Esse formato, gente, está entregando 10 vezes mais atualmente no LinkedIn do que outros formatos. Sequência de imagens. Imagem, não PDF. Você sobe várias imagens no post junto com o texto, focado no teu cliente, mas não tentando vender para ele. Não tente vender. Crie um conteúdo, é um marketing de conteúdo, um conteúdo relevante que ele vai parar para ler. Não é um post, são alguns posts, né? É um trabalho de marca em que ele vai entender, esse cara entende o que eu vivo. É o que eu faço. Entra no meu perfil e vê como eu faço os meus posts. Eu vou trazendo os tópicos que vão chamar a atenção do meu público. É assim que eles se inscrevem em treinamento, em consultoria. É o melhor jeito de gerar negócio. Não espere só pela caixinha. Tenha um e-mail, tenha um link de contato. Tem muitas coisas que a gente pode fazer ali para otimizar esse resultado. Inclusive, fazendo propaganda, dia 31 eu vou dar um curso em São Paulo sobre isso. Sobre todos esses passos, tá? Mas não quero te vender. Tá muita coisa de graça ali no meu LinkedIn também. Mais uma? Acho que dá tempo de mais uma. Boa tarde, Flávia. A minha pergunta é relacionada a um pouco disso que ele falou. Como ser relevante dentro do LinkedIn, trazendo assuntos de interesse para aquilo que a gente busca, né? Seja uma vaga, seja clientes, oportunidades, só que de uma forma única, de uma forma própria, assim, com uma imagem própria, porque hoje a gente vê muito conteúdo compartilhado no LinkedIn, às vezes muito bem estruturado, mas que muitas vezes a pessoa pegou numa IA, entendeu? E aí a gente acaba falando muito mais do mesmo que a gente tenha um conhecimento aprofundado em determinado tema, né? A gente estudou, buscou conteúdos diferentes e tentou transitar todos num só, mas ainda assim a gente acaba vendo várias pessoas fazendo isso com uma inteligência artificial, alguma coisa assim, e acaba gerando um desgaste, digamos assim, de quem está lendo, de quem acompanha, e a dificuldade de você atingir o seu alvo, né? Aquilo que você realmente se propôs a interagir ali na rede. Isso é muito comum. Conteúdo igual, mais do mesmo, clichê, isso não conecta. Como é que a gente pode ser único no nosso conteúdo? Acho que o primeiro ponto é a gente sempre buscar estudar, ler coisas, porque quando você tem repertório, você pode pensar, essa ideia aqui se conecta com essa, ou contrasta com essa, eu posso falar dessas duas unidas. Em vez de só ir para IA e gerar um texto ali que qualquer um poderia gerar, o teu toque pessoal, a tua visão, um conceito que você acredita, uma correlação, isso garante que você tenha conteúdos mais interessantes. São várias estratégias que a gente pode usar, né? A gente vai aperfeiçoando isso no meio do caminho, entendendo formas diferentes de escrever, trazendo histórias próprias. Tudo isso pode te ajudar a se destacar. No meu perfil tem bastante dica disso também, então convido vocês. Agradeço, gente, a presença de vocês, aproveitem o evento, se conectem comigo, não seguir, conectar para que eu possa ver você, tá? E muito obrigada pela presença aqui.